Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Direto ao Ponto desta semana. Hoje comigo na bancada o jornalista e proprietário do grupo Achei Santa Cruz, André Rubio. O jornalista e radialista da Band FM, Dário Miguel. O jornalista e radialista, Diego Singulani. O radialista e proprietário da Áudio, Doni de Oliveira. O ocupante da poltrona vermelha desta semana é considerado o novo rosto da política. Sérgio Galvanin Guidio Filho tem 36 anos, é atualmente prefeito de Pauçu. Pai de Sérgio Filho e Manuela Guidio, Serginho, como é conhecido, está cursando Engenharia Civil. Na política já foi vice-prefeito em 2012. Sérgio é neto de Fidélcio da Silva Guidio, ex-prefeito de Pauçu, e filho de Sérgio Galvanin Guidio, o Nenê Guidio, que disputou as eleições para prefeito em 2000 e vice-prefeito em 1996. Serginho se formou na ETEL, depois ficou por quase 10 anos morando em São Paulo, onde adquiriu experiência na construção civil. Retornou para Ipauçu em 2011 e em 2012 recebeu o convite para ser vice-prefeito. Serginho, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por estar presente no nosso programa, e eu já começo com a seguinte introdução. Como eu falei no seu histórico, você é considerado hoje o rosto da nova política. Inclusive, já mudou de partido, hoje está afiliado ao PSDB, é presidente do Diretório Municipal da sua cidade e também secretário regional. Você dificilmente se posiciona esquerda ou direita, você mantém mais o meio de campo, vamos falar assim. Esse é o caminho da nova política e um prefeito com 36 anos, esse é o que as pessoas, os eleitores buscam hoje em dia, já que a gente vê muita pessoa nova sendo eleita, e você se enxerga como uma liderança já até regional, talvez? Bem-vindo. Obrigado, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Eu considero a nova política não a questão, primeiramente, da idade, né? A nova política, eu penso na questão ideológica, de todos esses extremismos que nós já passamos na política nacional, e eu me considero, devido a esse extremismo que eu pude conviver, realmente uma nova política de centro, né? Eu acho que os extremos realmente são importantes, né? Cada um dentro da sua colocação, mas eu acredito que dá para se aproveitar coisas boas de ambos os lados e ficar realmente no centro. Penso eu que essa é a nova política que realmente a população, e isso, quando a gente fala, não é que nós queremos, é que realmente a população acha que seria viável melhor as pessoas não ir para esse lado do extremo, nem de direita nem de esquerda. Diego Singulani. Serginho, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Eu já quero começar entendendo um pouco da sua relação com o ex-prefeito de Pauçu, Luizão. Vocês já estiveram no mesmo palanque, foram aliados. Hoje parece que essa relação está desgastada, muita informação quente até nos bastidores da política de Pauçu. Hoje você compraria um carro usado, Luizão? Compraria um carro usado é uma boa pergunta, viu? Não, eu acredito assim, o histórico do Luizão não iniciou comigo, né? Iniciou num grupo político onde meu pai fez parte. Lá em 96, como o Renan disse, meu pai foi candidato a vice-prefeito do Luizão. Na época, perderam a eleição para o Mário Madalena. Meu pai continuou com esse grupo político, foi candidato a prefeito na época, em 2000, contra o Cruca se elegeu, estava fazendo um bom trabalho como vereador e ficou durante 8 anos. Na própria eleição do Luizão como prefeito, meu pai mesmo assim teve o apoio do grupo político, meu pai participava desse grupo, mesmo morando em São Paulo, né? E quando foi em 2012 eu recebi o convite do próprio Luizão para ser vice. A princípio eu não era do meio político, né? Convivi com todas as derrotas ali do meu pai politicamente, sabia o propósito do meu pai na política e realmente a gente fica chateado com uma derrota, sabendo do propósito que ele tinha para a cidade de Pauçu. E quando eu ingressei com esse mesmo propósito, de fazer o bem pela cidade que eu nasci, a cidade que eu crio meus filhos, né? Aceitei o convite, né? Não almejei cargo nenhum por questões de cargo financeiro, alguma coisa nesse sentido, e também não me achei, por receber o salário de vice-prefeito, ser um vice-prefeito sem atuar, né? O Luizão, na época, abriu espaço para que eu pudesse atuar. Eu tentei contribuir da melhor forma possível, acredito que vários projetos que eu levei para ele, lógico, com todo o apoio dele, a gente conseguiu executar, como os mutirões de cirurgias que foram feitos em Pauçu, que nós
praticamente tínhamos zerado a fila de cirurgias. O Natal das Luzes, que com contato com o deputado André do Prado, do PR, Total PL, hoje de Guararema, nos abriu a oportunidade de conhecer e levar esse projeto para Ipaussu. E aí começou toda uma trajetória que a população de Ipaussu reconheceu e eu me tornei prefeito. A partir dali, logo depois da eleição, a gente já começou na transição, né, ter alguns problemas, mas eu também sabia que aquilo ali é uma fase transitória, onde uma pessoa que governou durante 8 anos, fez um bom governo. Ele queria continuar ingerindo no seu governo? Esse pode ter sido um problema? Esse foi o problema. Tá. Né? Então, assim, lógico que tudo que se é bom se aprende, os erros, se a gente cometeu o mesmo erro, eu acredito que quem erra 2 vezes, ou quem vê um erro acontecendo e comete o mesmo, não é falta de inteligência. E eu realmente quis fazer o meu governo, aquilo que eu tenho como ideal e como propósito para a minha cidade. Então, a partir do momento que eu coloquei todos os meus projetos em execução, escolhi as pessoas que eu, Serginho, que sou prefeito, que tenho a responsabilidade legal do cargo, queria colocar, a partir de então, não fui eu que rompi com o Luizão, foi ele que rompeu comigo, até mesmo porque vários projetos que o Luizão implantou em Ipaussu, eu continuei sem mesquinharia, sem ego pessoal, porque são projetos importantes, como agora a gente faz no final do ano, a entrega dos panetones, dos chocotones e também das bolas e frango. Quis continuar porque eu participei de um governo e aquilo que era bom tem que se manter. Não acredito eu que não foi assim dele na época com o ex-prefeito Kruck, mas eu acho que a política a gente está de passagem, né? Então, se for para eu fazer, eu vou fazer aquilo que realmente eu acho que eu tenho que fazer, para amanhã não sair com a consciência de dever não cumprido ou fazer aquilo que alguém quis que eu fizesse. Não, eu faço aquilo que realmente é a minha ideologia e eu acredito que tem dado certo. Vocês devem se enfrentar ano que vem na eleição, porque o Luizão é cotado como um candidato da oposição e você vai buscar a sua reeleição. Hoje você considera ele um inimigo? Não considero um inimigo. Eu só fico chateado às vezes porque toda pessoa que passa por um cargo de prefeito, ele passou, eu vi o sofrimento dele, como a cobrança que é ser um prefeito. Eu acho que principalmente para quem passou num cargo desse, tem que se considerar que tem que deixar aquele que está no poder no momento trabalhar. É só isso que eu queria, trabalhar. E não trabalhar contra, não trabalhar nos bastidores contra uma administração, porque isso é muito ruim e não é ruim para mim, prefeito Serginho, porque, como eu disse, eu estou lá de passagem, mas é ruim para a cidade, né? A partir do momento que você faz um trabalho de bastidores para tentar prejudicar um andamento de um governo, seja lá pela tua opinião própria ou pela opinião fazendo oposição, porque lá na frente pensa em se enfrentar, eu acho que não é pensar na cidade, é pensar em si próprio. Eu não penso assim, não me considero inimigo, né? Mas talvez, como ele já se coloca como candidato e eu possivelmente sou um pré-candidato, a gente vai se enfrentar, então nós somos concorrentes a partir de então, quando os dois foram candidatos. Dário Miguel. Serginho, também bem-vindo na nossa programação, prazer ter você sempre conosco. Em relação às perguntas do Diego, eu quero dar sequência. O Luizão, todo mundo sabe que ele te criou. Eu lembro que quando ele apresentou você para a imprensa regional, ele deixou bem claro que você seria sim o sucessor dele na prefeitura de Ipaussu e foi. E eu recordo que na época, quando ele foi apresentado, você era um menino tímido, mal falava com a imprensa. De repente, o Serginho virou essa liderança. Hoje, além de ser prefeito de Ipaussu, é presidente da UMES e tem tudo para enfrentar o Luizão nas próximas eleições. Como que é para você a cria enfrentar o criador? Para mim, eu acho que é natural, lógico que a gente não gostaria que fosse assim, né? Fiz tudo para que não fosse assim, como eu disse, mantive todos os projetos dele, não sei qual motivo, aliás, sei qual motivo, é por realmente eu não aceitar aquelas imposições que... E justamente nisso, eu queria que você detalhasse para a gente o momento exato, o dia ali que teve esse rompimento, ou seja, aquele projeto, aquela ação que você iria tomar e de repente o Luizão entrou no meio e você realmente discutiram ali, ou se teve discussão ou não, o Luizão foi embora e vocês não reataram mais. Teve esse momento, eu gostaria que você relatasse, até porque é um assunto que você quase não fala. Não teve um momento exato, mas teve N atitudes que foram tentando desgastar, principalmente no primeiro ano de governo, onde você tenta colocar as coisas em ordem,
onde você tenta colocar seu ritmo de governo, fazer uma administração voltada mais para a gestão, até mesmo porque o momento requeria isso. É muito diferente hoje você ser prefeito, ter sido prefeito em 2017 do que lá em 2009, onde nós tínhamos um governo federal, o país economicamente com o PIB lá em cima, e as coisas aconteciam, chegavam recursos na cidade sem, às vezes, o prefeito ter que viajar para Brasília. Ele chegou a falar algum não para você? Ou seja, não faz isso? Sim, por N vezes. Eu tomei algumas medidas administrativas de cortar gastos com o pessoal, isso, de certa forma, ele era contrário, isso nos bastidores, né? E eu mesmo assim tive que fazer, porque eu precisava pagar contas que até mesmo a administração dele deixou. E nesses cortes, hoje você tem a maioria dos seus servidores, ou seja, tem o apoio maior desses servidores que continuam na sua administração? Eu acredito que sim, porque depois desse tempo os servidores viram que realmente todas aquelas atitudes administrativas que eu tomei se transformaram em benefício para os próprios servidores. Hoje, a mudança que nós fizemos, uma mudança importantíssima que várias cidades tentam fazer, não conseguem, e foi uma das coisas que eu bati logo no início do governo para fazer mudança do regime jurídico, onde um funcionário aposentado, a partir do momento que ele se aposenta, ele deixa a prefeitura agora. Isso dá oportunidade de emprego para novas pessoas dentro da cidade. A prefeitura é uma grande empresa e uma grande geradora de empregos dentro do município, e era importante a gente passar por isso. Então, eu fiz essa mudança e também consegui fazer os reajustes salariais todos os anos. O reajuste da inflação eu repassei para os funcionários. Não fiz alguma coisa para um determinado grupo porque me apoia. Fiz para todos os funcionários porque eu sei que isso vai fazer diferença lá na frente na aposentadoria deles. Isso significa que você tem o apoio deles já na próxima eleição aí, nessa briga, entre aspas, com o Luizão? Olha, eu acredito que sim, né? Se for ver pela questão... não sei se a palavra certa seria gratidão. O funcionário público estaria com você, Sérgio? Eu acredito que sim, porque a gente tem uma forma de trabalhar com muita cobrança, né, visto a responsabilidade que eu tenho. A administração pública mudou muito hoje, é muito mais fiscalizada, é muito mais burocrática e as pessoas têm que aprender a trabalhar dessa forma. É uma empresa e uma empresa pública, né? Então, eu capacitei esses funcionários, eu busquei que eles realmente se desenvolvessem e merecessem aquilo que a gente fez, que é realmente reajustar esse salário, porque era um salário que tinha caído com o tempo na outra administração e a gente precisava recuperar isso. Donis Oliveira. Prefeito Serginho, seja bem-vindo. Gostaria que o senhor falasse de um projeto que tem na cidade de Paussu, que é o projeto dos uniformes para as escolas municipais. Projeto semelhante a esse aqui em Santa Cruz, através do vereador Joel, veio à Câmara em discussão, foi aprovado, mas não dá a obrigatoriedade do prefeito municipal de Santa Cruz, né, fazer esse projeto acontecer em Santa Cruz. Gostaria que o senhor falasse para nós esse projeto, como é que ele funciona lá, se funciona bem, né, como que é desenvolvido nas escolas. Olha, em Paussu tem uma particularidade que eu acredito que Santa Cruz não tem, que nós lá temos municipalizado tanto o ensino fundamental 1 quanto o ensino fundamental 2. Nós temos uma rede de mais de 2.400 alunos. Né? É um projeto que já existia no município e a gente sempre fez o uniforme para esses alunos. A minha ideia foi realmente tentar melhorar a qualidade desses uniformes pelo um preço também acessível para o município. Né? Tivemos N problemas, porque a partir do momento que você tem uma licitação, um valor alto, várias empresas entram, recorrem, entram com impugnações e a gente acabou se enrolando um pouco nisso, mas cedemos um material hoje de muita qualidade, né? E eu acredito assim, é um benefício, principalmente nesse momento de crise econômica no país, que muitas crianças que estavam em escolas particulares passaram aí para as escolas municipais. Por quê? Porque realmente o cidadão sentiu dentro de casa a falta do recurso. Né? E a prefeitura poder disponibilizar um uniforme, um kit escolar de qualidade, um material didático como a gente faz hoje, eu acho que é importantíssimo, não só na questão da educação, mas na questão social também do nosso município. Serginho, a gente vai fazer um intervalo comercial e volta daqui a pouquinho.
Supermercado São Sebastião. Qualidade e tradição. Só no Supermercado São Sebastião. Preços baixos, bom atendimento, garantia de satisfação. Vem para o Supermercado São Sebastião. Vem para o Supermercado São Sebastião. No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimã. Grãos que alimentam o futuro. Estamos de volta ao Direto ao Ponto, hoje conversando com o prefeito de Paulsu, Serginho Guidio. E eu já começo esse segundo bloco passando a bola, André Rubio. Serginho, seja bem-vindo aqui ao Direto ao Ponto. O Renan, no começo do programa, falou um pouco da sua carreira, da sua trajetória profissional, morou em São Paulo. E você faz um pouco o inverso do que acontece em quase toda a cidade do interior, onde o cara vira vereador, 1, 2 mandatos, depois tenta prefeito, ou é vice e tal. Você pula direto, você vai para vice-prefeito, depois se torna prefeito. Ele falou no começo que o seu pai tentou uma vez, tentou 2 vezes, não conseguiu, prefeito e vice. E você conseguiu depois pelo prefeito. A política, a gente pode dizer que é um projeto seu ou você é mais um projeto do seu pai como político? Olha, eu acho que o incentivo inicial realmente foi não somente do meu pai, mas do meu avô. Né? Meu avô foi prefeito da cidade de Paulsu e quando você ouve nas ruas, seu avô foi um bom prefeito, quer dizer, aquilo ali para você é uma, vamos dizer assim, um orgulho, né, e uma coisa que talvez você tente buscar. Então, quando eu recebi o convite, eu tinha uma certa, vamos chamar assim, aversão à política, porque eu vi meu pai perdendo 2 campanhas, eu pensei realmente, principalmente na questão do meu avô, da trajetória com a minha família, que não teve só meu avô, o irmão do meu avô também foi prefeito, a família Guidio sempre esteve envolvida na política, né? E pensei exatamente nisso. E principalmente também por eu ter 2 filhos pequenos, né? Quando você, acredito, quando o ser humano ele se transforma num pai ou numa mãe, né, ele começa a enxergar realmente coisas diferentes em relação ao futuro. E eu queria realmente fazer alguma coisa pela cidade que eu me criei, mesmo estando em São Paulo, cada 15 dias ou quase toda semana eu estava em Paulsu, nunca perdi esse laço com a cidade que eu nasci, né? E também morando em São Paulo, apesar de gostar muito, eu via que São Paulo não era um local realmente adequado, na minha opinião, para se criar um filho. Né? A gente foi criado no interior, jogava bola na rua, podia estar ali com o vizinho que te conhece, está sabendo. Qualidade de vida que lá em São Paulo não tem. Então, quando meu filho nasceu, eu resolvi mudar para Ipaussu e, lógico, pensando em deixar uma cidade melhor para ele também. Diego Singolani. Serginho, desde o início do seu governo, para a gente que acompanha de fora, a imagem que fica é de um governo muito voltado para as questões sociais. Talvez porque a gente não está no dia a dia da cidade, a gente não vê quais são as suas obras em relação à estrutura. A gente também acompanha, mas muitos projetos sociais. Também muito ligado à sua figura e à da sua ex-esposa, que permanece ainda, né? Ela ocupa um cargo no seu governo, projetos sociais. E Paulsu é uma cidade pequena, que tem um orçamento talvez 1/3 de Santa Cruz, e consegue fazer muitos projetos ligados à questão social que aqui a gente não realiza. O Doni citou o exemplo desse projeto que foi meio que inutilizado pelos vereadores, que ele não obriga, na verdade, o governo a fornecer roupa, o uniforme escolar para as crianças. A justificativa do prefeito daqui é que não pode nos obrigar porque talvez nós não tenhamos recursos. Uma prefeitura, no nosso caso, que vai ter aí 170, 180 milhões de orçamento por ano que vem.
Como é que você consegue dosar, fazer a parte de infraestrutura, mas sem perder esse foco do social, que parece ser uma marca do seu governo lá em Paulsu? É fazendo gestão, não tem outra palavra, porque Ipaussu é uma cidade que tem uma arrecadação que não é grande, a arrecadação é uma cidade pequena, né? Nós vivemos aí basicamente em relação à receita do FPM, que são os repasses do governo federal, participação dos municípios e também do ICMS. Né? E eu falo que o nosso governo realmente é voltado para o social, mas um social não populismo, não paternalismo, é um social que realmente quer dar dignidade às pessoas, de capacitar a pessoa para entrar no mercado de trabalho, de dar uma boa escola, uma boa merenda para os filhos das pessoas que estão desempregadas, para dar uma universidade, para você ter opção, de ter condições de formar um filho como engenheiro na Univesp, como nós fomos buscar, mesmo um filho de um trabalhador, de um assalariado. Então, realmente é um governo voltado para o social, para que essa população realmente possa progredir, né, no futuro. Então, é voltado para o social nesse sentido. Lógico que a gente sabe que, por esses anos de crise que a gente passou, muitas pessoas voltaram a passar por dificuldades dentro de casa. E aí sim entra esse trabalho social. Tem mais de assistencialismo. De assistencialismo, que a gente tem feito muito bem. A Aninha está como secretária do Social, a gente faz esse trabalho muito bem feito, com acompanhamento nos CRAS. O CRAS de Paulsu faz um trabalho excepcional nos bairros, né? E a gente está construindo um CRAS lá no Cônego Nazareno, inclusive para melhor atender aquela população. 200 casas que estão sendo construídas também na cidade de Paulsu, que a gente teve um perrengue para conseguir a liberação, porque o projeto não estava aprovado, que foi apresentado inicialmente, mas isso é realmente para voltar para a questão da dignidade da população de Paulsu. Prefeito, Paulsu tem sido destaque, né, nos finais de ano, com o Natal iluminado, Natal Luz, né? Não só o Natal, o Carnaval, Festa do Peão também, que tem tido uma grade de shows aí muito top, né? Gostaria que o senhor falasse aí desses eventos que Paulsu tem trazido para a população e também para a região que vai lá prestigiar esses eventos aí da cidade de Paulsu. Olha, Dona, eu parto do princípio que a cidade de Paulsu é uma cidade, como eu disse, pequena, um porte de 15 mil habitantes. Nós temos empresas importantes no município, mas é muito complicado. Nós estamos trabalhando no novo distrito industrial para levar empresas. Mas é muito complicado você gerar emprego hoje, né? Principalmente no momento atual que a gente vive. Então, mas o turismo é uma grande oportunidade de geração de emprego e renda para as pessoas. Que muitas vezes as pessoas pensam na questão do emprego, carteira assinada, mas não enxergam a questão do empreendedorismo, de abrir sua própria empresa, de abrir seu próprio negócio. E o turismo traz muito isso. Então, todos esses eventos que nós fazemos não é só uma opção de lazer para a população de Paulsu, é uma opção também de renda para essas pessoas. A pessoa que trabalha numa lanchonete, a pessoa que é garçom, a pessoa que trabalha nos hotéis de Paulsu, aqueles comerciantes ambulantes que a gente dá a oportunidade de eles participarem dentro desses eventos também. É por isso que a gente traz esses eventos para a nossa cidade de Paulsu e a cidade vai se tornando conhecida. E cada vez mais a gente recebe o número de turistas. E do outro lado a gente prepara também o comércio de Paulsu, a população de Paulsu, para também enxergar da mesma forma que o governo enxerga a questão do turismo. Então nós fazemos as capacitações, buscamos a frente de trabalho, por exemplo, hoje nós temos 50 pessoas trabalhando no Barracão do Natal das Luzes, fazendo os enfeites de Natal. Teve cidades que nos procuraram lá para a gente vender esses enfeites para a cidade e colocar na sua cidade, a prefeitura, associações comerciais. Então, abre um novo nicho de negócio que ninguém imaginava que alguém ia vender enfeites natalinos, né? E outras festividades também. Então, esses eventos, não, como eu disse, não só a opção de lazer, mas também pensando na questão turística. Perfeito. E geração de renda. Ainda falando de turismo, né, a gente sabe que Paulsu tem o lago, tem o camping, e no lago, né, no camping tem as capivaras, que recentemente teve uma polêmica lá, sim, sobre o filho de um vereador, né, que veio a falecer, e foi constatado aí a febre maculosa. Qual é a solução para as capivaras hoje em Paulsu? A solução, primeiramente, não é somente as capivaras, mas é um todo, né? A febre maculosa é uma doença que a gente vai estudando e vai se inteirando melhor do assunto. Ela não vem só das capivaras. Lógico que as capivaras é um foco ali que tem que ser
prestado muita atenção e tem que trabalhar em cima dele. O lago também, o camping também, mas não somente. As lagoas, o trabalhador da zona rural, o cara que mexe com gado, que mexe com cavalo, ele também tem contato com o carrapato, que é o grande transmissor da doença, né? Esse caso especificamente da morte dessa jovem, filho do nosso vereador Ratinho, comoveu realmente a cidade e a gente não pode esperar acontecer de novo, a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, todas as medidas que a prefeitura tinha que tomar, nós estamos tomando e com muita seriedade, muita responsabilidade. Vou dar um exemplo. A gente contratou um grupo de biólogos especializados nessa questão de capivaras, de Bauru, que já está trabalhando na questão do manejo. Porque para mim seria muito fácil. Pego as capivaras, coloco na caçamba de uma caminhonete, solto lá em outro lugar. Mas não é assim que se tem que fazer, um governo que tem responsabilidade e não é pensar somente no município de Pauçu, em toda a cidade. E aí a gente fez esse trabalho realmente de fazer o manejo das capivaras de uma forma responsável. Mudamos os protocolos dentro da área da saúde para que se alguém chegar com algum sintoma seja rapidamente atendido e diagnosticado com essa doença, ser atendido o mais rápido possível, que aí tem como salvar. O problema é se não for diagnosticado dentro do tempo, né, como aconteceu. Então, são N atitudes que nós temos que tomar para combater a questão da febre maculosa. Dário Miguel. Essa questão da febre maculosa, eu ia fazer uma outra pergunta, mas dando sequência, depois eu faço a pergunta referente à arte, na parte política também, mas você deu uma entrevista na Band FM e até você foi questionado por mim sobre as pessoas. Você colocou assim que as pessoas teriam que ir lá, os pais teriam que ter essa conscientização, as crianças também, brinca de repente, vê se tem o carrapato na roupa ou não. Isso é um pouco esquisito para a população de Pauçu, as pessoas não entenderam muito, né? Gostaria que você falasse, você continua com esse pensamento, ou seja, a criança ela tem que ter a conscientização de brincar e mesmo assim ver se tem carrapato na roupa? Dário, é a mesma questão, por exemplo, do exemplo da dengue, né? A gente falar que nós não podemos deixar água acumulada em algum lugar, que vai criar uma larva, que vai se tornar um mosquito, que aquilo lá pode picar a própria pessoa. É mais ou menos essa consciência. A gente vai num local onde você tem contato, pode ter contato com carrapatos, pode ser que esse carrapato esteja infectado ou não, né? Não custa nada você chegar e verificar. Por quê? O carrapato ele transmite a doença só depois de 4 horas com contato com a corrente sanguínea. Isso não sou eu que estou falando, isso são biólogos, veterinários, inclusive pessoas da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, da CETESB, onde nós reunimos e passaram todas essas indicações. Então, uma das questões que foi colocada para a gente é educar e informar a população do que é a febre maculosa. É uma doença onde o carrapato ele pode estar infectado ou não, mas você tomar cuidado para que aquele carrapato não fique em contato com a sua corrente sanguínea. E é isso que a gente quis fazer. Hoje você sairia daqui do programa e iria no Lago de Pauçu, tranquilamente, ali normalmente ali? Tranquilamente, meus filhos vão no Lago de Pauçu, porque eu tenho consciência do trabalho que a Prefeitura Municipal está fazendo. Lógico que eu não vou deixar meu filho ficar rolando na grama lá a todo tempo, porque eu sei que ali pode ter algum carrapato e pode ser que esse carrapato esteja infectado, mas não é somente no Lago de Pauçu. Pode ser no sítio de um amigo meu, pode ser lá no camping, pode ser aqui no Rio Pardo, em todos os lugares que pode ter carrapato. André Rubio. Mantendo está sendo um paralelo entre essa questão da capivara e o Dário falava agora há pouco questão política, você acha que esse assunto, às vezes, ele é inflado já pensando na questão política e já emendando no mesmo sentido? A gente percebe alguns veículos de imprensa, principalmente em cidade pequena, que se posicionam de determinada maneira, ou questão pessoal, ou questão editorial, ou as duas coisas. É vantajoso. Já chegou para você um veículo tentando oferecer algo e você não quis e por isso passou para o outro lado? Existe esse tipo esse esquema, vamos dizer assim, em Pauçu? Isso a gente sabe que existe, não é em Pauçu, né, no cenário nacional. Agora, lógico que existem pessoas com interesses políticos que se aproveitam dessas oportunidades. Eu acho que é uma questão muito oportunista, que não faz parte de mim criar oportunidade em cima de coisas sérias. Minha pessoa nunca usarei, porque eu acho que você acaba, parece que é um negócio que fica virando uma brincadeira, e não é brincadeira. Foi a morte de um menino, né? Foi a morte do menino, quer dizer, você fica citando toda vez, você não sabe que essa pessoa tem uma família, o vereador está sentindo a dor de perder um filho. Eu vi, meu pai perdeu um filho, e eu vi o que é um pai perder um filho. Hoje eu sou pai e vejo todo mundo falando desse mesmo assunto,
Não, vamos falar da questão da capivara, mas falar com responsabilidade. Você conversou com o Ratinho, o vereador que perdeu o filho, depois que aconteceu tudo isso? Conversei, tive a oportunidade de conversar com ele, engraçado. Inclusive, essa semana, eu estava indo para São Paulo e parei aqui, ele estava com o caminhão quebrado aqui no trevo de Santa Cruz, da Nações. E aí parei ali, fiquei conversando com ele, ele está realmente muito sentido, eu torço muito porque ele passe logo por isso. A dor de perder um filho é muito grande. Ele está magoado com o prefeito Serginho? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque não vejo que é culpa minha, não vejo que é culpa da Prefeitura Municipal. É uma fatalidade realmente que poderia acontecer não lá em Paulsul, aqui em Santa Cruz, na beira de um rio, entendeu? É por isso que eu coloco que o problema da febre maculosa não é aqui. Mesma coisa que se colocar a culpa num prefeito porque a pessoa morreu de dengue. Não, a questão do combate da dengue, que vai ter que trabalhar muito esse ano, já, isso é um alerta para todos, é um trabalho de todo mundo em conjunto. Quer dizer, não adianta nada eu deixar lá, retirar todas as capivaras, deixar o lago tudo certinho e as pessoas virem de fora trazendo, vai na beira de um rio, traz carrapato na calça, chega lá, leva para dentro de casa, passa para o cachorro, passa para o vizinho e assim acontece. Então, a gente tem que falar de uma forma séria, não levar para o lado político, principalmente nessa questão que é uma doença, que mata. Inclusive tem audiência pública lá, tudo. Sim, teve uma audiência pública, estiveram lá participando, inclusive esse grupo de biólogos, mas as pessoas brincam tanto que até o biólogo nessa audiência pública, às vezes, parece que ele estava mentindo, estava querendo encobertar alguma coisa. Pô, ele é profissional, ele foi lá para falar uma coisa séria. E as pessoas parece que conhecem mais até mesmo que o próprio biólogo. É a primeira constatação de óbito da febre maculosa? Sim, com laudo técnico foi a primeira. Teve outros casos que foi dado como a pessoa ela teve contato com o vírus, mas não foi constatado no laudo de morte que foi por causa da febre. Em 2015 nós tivemos uma moradora de Santa Cruz, que na ocasião frequentou o camping de Paulsul, né, e depois de uma semana ela veio falecer e detectou aí a febre maculosa. Isso então, aconteceu em 2015. Inclusive no camping de Paulsul, no camping mesmo, não tem capivara. Tem no Rio Paranapanema, que é, né, toda aquela extensão, mas no camping propriamente dito não tem capivara. Serginho, você falou uma questão agora há pouco, que o funcionário público está com você para uma reeleição. Você deixou bem claro isso. E a população em Paulsul está com você na permanência das capivaras no lago, ou eles pensam diferente? Não, eu também penso que, se possível, tirasse todas as capivaras. Lógico, seria muito mais fácil de a gente acabar com o problema. Eu também não... Por que você não faz isso? Não acho que a capivara seja um grande atrativo turístico para o município de Paulsul. Não vejo a possibilidade. Não faço porque não tenho leis para fazer e eu tenho que obedecer leis. Né? Essa é a questão. Vai para o intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho. Já ficou na dúvida de qual arroz levar? E já provou o meu sabor, agora me levar pra casa. Vai ficar apaixonada, não me leve a mal. É que ele é soltinho, só você não entendeu. Arroz Guacira assim, Só o arroz Guacira Speciale possui grãos selecionados, é soltinho e o melhor, rende muito mais. Você vai se apaixonar. Já ficou apaixonada? Com certeza. Rapaz.
Estamos de volta ao Direto ao Ponto, hoje conversando com o Serginho Guidio, prefeito de Ipaussu. E nesse terceiro bloco, passo a bola a Diego Singolani. Serginho, relações políticas. Eu queria saber como é que se dá a sua relação com a Câmara de Ipaussu. Se lá você tem maioria, se tem minoria. Aqui em Santa Cruz o prefeito tem maioria e é uma maioria levada a cabresto. Eles comem na mão do prefeito sem pestanejar. Como é que é a relação lá e especificamente com o presidente da Câmara, o Pedrassi, que também parece ser alguém que tem pretensões políticas. Como é que você dá a sua relação com a Câmara? É um óbvio, se eles atrapalham, ajudam? Queria a sua opinião sobre isso. A Câmara, na verdade, é composta, os 9 vereadores foram eleitos na chapa que também me elegeu como prefeito de Ipaussu. Até então a relação era boa, após o rompimento do Luizão conosco, ele acabou também, alguns vereadores se posicionando a favor do Luizão e outros a favor do governo de Ipaussu. Eu não coloco a favor do prefeito Serginho porque eu nunca impus nada a eles, né? Sempre tentei diálogo, sempre tentei explicar todos os projetos que vão para a Câmara. Todos os projetos, graças a Deus, importantes têm sido aprovados, só teve um caso de um financiamento que não foi, né? Na época houve-se um trabalho realmente por trás para que isso não fosse aprovado, mas são projetos que eram... O Luizão atuou por trás para não ser aprovado? Sim. As informações que a gente tem que trabalhou sim, porque não queria que a gente trouxesse aqueles benefícios para a população. Era para financiar que projeto, esse empréstimo? Era para financiar a construção de alguns prédios próprios da prefeitura, um terreno que a gente tem, justamente para a gente economizar alguns aluguéis que a gente paga hoje e fazer algumas benfeitorias, terminar um anfiteatro que lá há mais de 12 anos para terminar, comprar veículos para os funcionários públicos de Ipaussu poderem ter veículos melhores para as atribuições e uma outra parte importante para o abastecimento de água e esgoto, que é um problema sério da nossa cidade. Nós, recentemente, agora semana retrasada, nós tivemos aprovação novamente de uma proposta de 3,5 milhões para investir na água e encaminhamos para a Câmara, explicamos aonde vai ser investido esse recurso e a importância que é. O presidente da Câmara, Vinícius Pedrassi, no que ele pode ajudar, ele tem ajudado, tem um posicionamento dele, eu sempre deixo ele muito tranquilo para decidir, não coloco imposição nenhuma. Sei que ele tem pretensões políticas, eu acho que tem que ter mesmo, porque ele é um jovem que está iniciando a política como eu e tem capacidade para isso, né? Mas nunca tive dificuldades grandes assim com a Câmara Municipal. Alguns vereadores fazem críticas que devem ser feitas, fazem críticas também pensando em política, né? E a gente está na chuva para se molhar, a gente tem que trabalhar com isso mesmo. Serginho, agora como é que começa a sua perspectiva, né, para o ano que vem, né, já que as eleições estão aí, você vai tentar a reeleição, né, como é que está a sua reestruturação dentro do seu partido? Você tem convidado pessoas para fazer parte dessa base junto com você, para alavancar a sua campanha e ter um grupo forte para enfrentar aí os possíveis candidatos que virão às eleições do ano que vem? Sim, a gente vai trabalhando principalmente a questão do partido PSDB em Ipaussu, que é um partido que há 3 eleições nem vereadores eram eleitos, né? E a partir do momento que eu fui para o PSDB, através do deputado estadual Mauro Bragato e com o apoio do governador João Dória, que foi quem inclusive assinou a minha ficha de filiação, tive compromisso de realmente fortalecer esse partido para dar também um apoio ao governo do estado no seu plano de governo. Então, reestruturando esse partido para realmente levar para aquele posicionamento democrático que o PSDB tem de discutir políticas públicas de uma forma importante, que inclusive é o reflexo hoje do estado de São Paulo no cenário nacional. A gente está falando muito sobre o Luizão, né? Durante o programa, sua relação com o Luizão, e durante essa caminhada entre você e o Luizão, né, vocês se separaram, né? Hoje o Luizão é assessor do deputado estadual Ricardo Madalena. Isso atrapalhou a sua relação com o deputado estadual Ricardo Madalena? Acaba naturalmente tendo um afastamento natural. O Mauro Bragato é mais presente hoje em Ipaussu do que o Madalena? Com certeza. Talvez não politicamente, mas efetivamente sim, né? O Bragato tem lutado por muitas demandas da nossa cidade, tem me ajudado muito em alguns pleitos. Eu, na primeira eleição do Ricardo Madalena,
eu pedi voto a pé juntamente com ele nas ruas de Pauçu, né? Acho que pude dar minha contribuição. O Madalena também tem seus projetos importantes, é importante a gente falar até mesmo sobre a questão da rodovia Raposo Tavares, né? Que inclusive eu pude participar junto com outros prefeitos também, inclusive por ter perdido o irmão nessa rodovia, uma obra importantíssima, e o Ricardo teve também o seu peso em cima disso. Mas não foi somente o Ricardo, teve o Giriboni, o Bragato, são deputados atuantes. Agora, inclusive falar que eu assisti a entrevista de vocês, até o Madalena falando que não recebeu o convite para estar na abertura da Festa do Peão, não somente das minhas mãos dentro do gabinete lá do Marcos Vignoli em São Paulo, mas também por e-mail a equipe confirmou que enviou o convite para ele, e ele não pôde estar presente, acho que ele tinha compromisso. Até porque ele estava presente, eu acabei visualizando, conversei com ele, com o Luizão, na abertura oficial da festa, ele andando no meio do povo, ou seja, ele não foi na arena. Você chegou a visualizar também, algum assessor seu chegou para você e falou assim, Serginho, o Madalena está aí, ele não vai vir entrar na arena? Teve essa conversa ou não? Ninguém viu? Sim, até nos comunicaram, eu não tenho essa... Eu sou mesquinho ao ponto de virar as costas para um deputado, eu tenho que respeitá-lo, porque ele é um grande representante da nossa região, né, faz importantes trabalhos em prol da região, mas ele tem o grupo político dele, eu respeito, mantenho a educação que eu sempre tive em relação ao respeito que eu tenho por ele, pela família dele, inclusive o seu Mário Madalena, a dona de Lourdes, né, mas... hoje ele está mais alinhado com o Luizão e a gente... O que vale é o dinheiro em caixa. Não adianta ficar dando tapinha nas costas e não ajudar. Ele vem ajudando o Pauçu? Vem, mas acho que poderia ajudar muito mais mesmo. Se comparando a outros deputados que muitas vezes nem tiveram votos em Pauçu, infelizmente ainda não ajudou. Lógico que ajuda não é só questão de emendas, são projetos importantes, como eu disse aqui, a questão da rodovia Raposo Tavares. Mas eu acho que não somente para Ipauçu, para a região ele poderia ajudar mais, e isso não sou eu que estou falando. Você pode fazer entrevista com todos os prefeitos da região, e aí vocês vão perguntar para eles se é a mesma opinião que a minha. Serginho, somente a última questão, o Diego falou sobre rompimento, você ganhou como prefeito e tinha toda a Câmara do seu lado, hoje você não tem, perdeu praticamente tudo. Sim. Quando você começou a perder a Câmara, eu lembro que teve um fato que chamou muita atenção na nossa região, onde o vereador Pelezinho, ele trabalhava no Lago, ali, na Secretaria de Esportes, enfim. De repente, ele foi transferido para trabalhar no cemitério. E todo mundo deixou bem claro, falou, essa foi uma retaliação do Serginho. Você fez isso mesmo para castigar o vereador Pelezinho? Não foi para castigar o vereador Pelezinho. Foi uma atitude administrativa que, aonde ele trabalhava, a gente recebeu algumas reclamações e a gente fez a mudança dele, até mesmo porque, até então, ele não fazia o cumprimento do horário que ele obrigatoriamente teria que cumprir. Eu fiz essa mudança, porque eu acho que é justo e não fiz mesmo nada ele demais. Mesmo ele irmão do seu vice-prefeito? Sim, até mesmo porque ele é irmão do meu vice-prefeito. Porque eu não posso dar vantagem para um cara que só porque ele é irmão do vice-prefeito. O vice-prefeito é um cara correto, que trabalha 24 horas para a prefeitura, não sou eu que tenho que dar mordomia para quem não quer trabalhar o que é de obrigação. Pegando esse gancho aí do Dário em relação a dar privilégio ou não, teve um momento recentemente quando você se separa da sua ex-mulher e ela fica durante um tempo e volta como presidente do fundo, né, social. Queria que você falasse um pouco sobre essa separação que foi pessoal, mas profissionalmente, vamos colocar assim. Secretária de Assistência Social. Secretária, exato. Como que funcionou isso? O pessoal não pesou dentro da cidade, que é uma cidade pequena? Por que o Serginho está fazendo isso? Será que ele está querendo agradar politicamente para falar que a separação pode atrapalhar numa eleição? Não, foi porque realmente, inclusive, antes até do fato da Aninha, tem o fato Tiririca. Né? Eu disputei uma eleição... O feio e o bonito. O feio e o bonito, né? Teve uma questão do Tiririca, o Tiririca foi candidato ao meu adversário, né, mas sempre mantive o respeito por ele, e no momento que eu precisava de um novo secretário para a pasta da saúde, ele foi o nome mais cotado em toda a população. Né, me apoiou na questão da reabertura da maternidade, eu chamei ele. O caso da Aninha, eu acho que a gente não pode misturar questões pessoais com questões da parte da política. Né. A Aninha fez um trabalho maravilhoso, como poucas vezes foi feito dentro do Fundo Solidariedade. Eu não poderia e não seria justo, não comigo, mas com o município de Pauçu, deixar a Aninha de fora de um governo que pensa em prol da população, principalmente na questão social. Né? Fiz a proposta para ela depois que a gente já tinha se separado, a nossa separação, graças a Deus, foi muito tranquila, bem definida,
e a Aninha é uma pessoa muito dedicada no que faz, né? E ela aceitou, que isso me deixou muito feliz, ir para a Secretaria da Assistência Social, né? Pela competência que ela tem. E eu acho que sinais agora que o trabalho que ela está fazendo mostra a competência que ela. Então não coloquei ela por questões políticas, até porque eu acho que a política é passageira na nossa vida. Ela pode ser uma virtual candidata a prefeita no futuro próximo? Eu posso complementar a sua pergunta? Procede a informação de que quando vocês se separam, pessoas do grupo que se opõem a você chegaram a procurar ela para, quem sabe, ela tentar ser uma candidata se opondo a você. Isso aconteceu nos bastidores de Pausul? Aconteceu. Procuraram isso, ela para ir para a oposição? Quem gosta de ver um inferninho, o cara bota um pouquinho mais de faísca lá. Isso sempre acontece e não está ligando para a questão familiar, dos filhos, da família, nenhuma. Aconteceu isso mesmo? Aconteceu, mas... Quem fez isso? Não posso falar porque são, conversas paralelas, mas... Houve, mas é a oposição, convite para trabalhar em gabinete de deputado, que ia arrumar emprego em São Paulo, não sei o quê, como se isso fosse convencer o propósito que a Aninha tem. Independente de eu ser marido dela ou não, eu sei da ideologia dela e ela também sabe da minha ideologia como prefeito de Pausul. Então, por isso que eu acho que ela também aceitou ser a secretária e é por isso que também ela não aceitou todos esses convites, porque ela sabe... me teve como marido dentro da casa dela, sabe do meu propósito, sabe do aquilo que eu quero para a cidade de Pausul e ela está trabalhando. E ela pode ser candidata a prefeito futuramente? Olha, uma questão por capacidade, com certeza. Conhecendo ela como você conhece, você acha que ela tem uma aspiração, tem uma vontade? Olha, eu acho que quando você participa da questão política de alguma forma, lógico que não se pode descartar isso. Eu acredito que sim, que ela possa um dia almejar isso daí, não sei se ela almeja isso hoje, mas eu acho que a pessoa tem que almejar isso, porque é uma forma ativa de você poder fazer algo pela sua cidade. E se ela está trabalhando como secretária hoje, aliás, não somente ela, mas todos os secretários e todos os vereadores que prestam algum serviço para a cidade, eu acho que tem que ter esse propósito de um dia estar no executivo e poder realmente ativamente fazer aquilo que acho melhor pela cidade. Dário Miguel. Você tem no seu governo, uma pessoa que foi fundamental no caso Sueli Feitosa aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, a Viviane. Gostaria de saber o porquê da contratação dessa pessoa, que foi fundamental nesse caso da Sueli Feitosa e também, na oportunidade, foi colocado como suspeita, todos foram colocados como suspeitos. E você acabou contratando essa pessoa, essa profissional, na Prefeitura de Pausul. Ex-funcionária da Prefeitura. Ex-funcionária aqui da Prefeitura de Santa Cruz. Ela era funcionária de Santa Cruz do Pardo, concursada. A informação que a gente tem é que ela pediu a conta aqui depois desse escândalo da Feitosa e você acabou contratando ela. Na verdade, a Viviane me procurou, a Viviane é de Pausul, né? Para quem não sabe, ela sempre morou em Pausul. E a Viviane me procurou dizendo que estava desgostosa com a questão aqui do serviço dela de Santa Cruz pelo fato ocorrido. Eu, lógico, procurei todas as informações em relação ao trabalho dela, do possível envolvimento dela, não vi nada que desabonasse ela, e pela competência, pelo contrário, ela há muita competência como funcionária e ela provou isso já desde quando entrou lá. Ela assumiu o cargo dentro da Secretaria de Finanças, como contadora, tem feito um trabalho fantástico, inclusive foi mãe faz pouco tempo, voltou agora da licença maternidade, mas é uma pessoa realmente muito capacitada e que eu tenho certeza que não teve envolvimento nenhum nesse caso que houve aqui em Santa Cruz. Depois desse caso Feitosa, abalou toda a região, você necessariamente como prefeito, a gente conversava muito fora do ar nessa questão, você tomou alguns cuidados para que não acontecesse com você o mesmo que aconteceu em Santa Cruz do Pardo com a prefeitura? Com certeza. Tem ocorrido, Dário, muitos casos com prefeituras, golpes em prefeituras, né? Golpes em relação a sistemas, golpes em relação a contatos que a pessoa fala que é de uma empresa e tira informações de dentro da prefeitura, até mesmo sequestro de dados, de banco de dados de prefeituras, isso tem ocorrido frequentemente aqui no estado de São Paulo principalmente. Então, são casos que precisam tomar cuidado, a administração pública tem evoluído, mas tem que ter a questão da segurança também, e eu priorizei sobre isso. Coincidência ou não, todos envolvidos funcionários concursados. Coincidência ou não? Sim. Até porque comissionados, pelo que a gente vê por aí, nenhum foi envolvido nisso. Sim,
São funcionários que, assim... Porque muitos questionam, Eu acho Serginho, que eu não entrei tem- nessa questão, porque muitos questionam, até o Ministério Público questiona essa questão de funcionário aí, comissionado, concursado, né? Tem uma divisão muito grande. Sim, eu acho que algumas posições, a minha opinião própria, algumas posições realmente têm que ser concursado pela questão da dedicação exclusiva àquilo e tudo mais. Mas tem alguns casos, como é cargo de confiança, alguns têm que ser comissionados. Mas eu acho que isso, se é efetivo ou não, isso, se a pessoa é de má índole, ela vai fazer de uma forma ou de outra, sendo concursada ou não. Serginho, a gente vai fazer mais um intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco. Já ficou na dúvida de qual arroz levar? E já provou o meu sabor, agora me levar pra casa. Vai ficar apaixonada, não me leve a mal. É que ele é soltinho, só você não entendeu. Arroz Guacira assim, Só o arroz Guacira Speciale possui grãos selecionados, é soltinho e o melhor, rende muito mais. Você vai se apaixonar. Já ficou apaixonada. Com certeza. Competência e dedicação é no supermercado São Sebastião. Qualidade e tradição só no supermercado São Sebastião. Preços baixos, bom atendimento, garantia de satisfação. Vem pra o supermercado São Sebastião. Vem pra o supermercado São Sebastião. No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimã. Grãos que alimentam o futuro. Estamos de volta ao Direto ao Ponto, hoje conversando com o prefeito de Paulsul, Serginho Guidio. E nesse último bloco eu já começo, Doni de Oliveira. Serginho, a gente vê na atualidade uma coisa que se prega muito, essa nova política. Mas com tudo isso que foi falado durante o programa de hoje, como é que você analisa aparentemente um jogo sujo dentro da política hoje? Eu acho que isso só acaba dando descrédito realmente para a política num país. E pode acontecer o que acontecer, nós precisamos dos políticos. Por isso que eu sempre falo que
pessoas do bem falam, essa política é suja. Não, tem que participar da política, senão você vai deixar para quem realmente quer fazer coisa errada. Então, eu cobro isso da população. Muitas vezes, a gente fala, tem dia que você fala, tô cansado desse negócio, vou sair fora desse mundo. Não, aí que você tem que manter para justamente confrontar com aquela coisa ruim da política que muitas vezes levou a gente para um cenário de caos aqui no nosso país. Agora, lógico que depende muito também da questão da população se politizar. Então, a nova política, eu acho que a rede social, hoje em dia, ela tem muita informação, mas muita informação mentirosa também. Então, as pessoas precisam tomar cuidado e realmente buscar informação, buscar conhecimento e participar da política. Qual foi mais difícil? Quando você logo assumiu como prefeito, novo, né, tinha uma cidade para administrar um mandato todo, ou agora que você está na reta final do primeiro mandato e já se preparando para o segundo mandato? Eu acho que no início foi um frio na barriga, realmente, mas assim, procurei me capacitar ao máximo. Acho que o cargo de vice-prefeito me ajudou muito a ter a experiência e a observar realmente o que dava certo, o que não dava certo, e ali, desde já, trabalhando a questão do meu plano de governo. Né? E quando, agora, nessa reta final, realmente assim, por isso que eu falo que todo dia eu agradeço a Deus, porque tudo aquilo que eu coloquei em mente para fazer, no propósito, mesmo às vezes as pessoas desacreditando, falando, não faça isso, da forma que eu fiz, graças a Deus deu certo e teve resultado lá na frente. Então, realmente um dia sair com consciência de dever cumprido, tranquilo, e que realmente eu fiz aquilo que eu gostaria. Dário, Miguel. Nessa jogo da política, a gente sabe que tem eleições no próximo ano, você é um virtual pré-candidato, o Luizão também não esconde esse pensamento, e o jogo sujo da política. Serginho, você na região, todo mundo sabe que nos bastidores você vai enfrentar um grande candidato por ter sido 2 vezes prefeito da cidade de Paulsu e colocou você como vice-prefeito e você foi eleito. Agora, você sabe que tem o jogo sujo da política e você acabou de responder para o Doni. A sua vida pessoal, até onde pode influenciar nessas eleições? Jogo sujo, acha que vai acontecer? Talvez não no rádio, no Facebook, enfim, nas mídias sociais. Mas a gente sabe que no dia a dia, ali naquela conversa, tapinha nas costas. E todos falam que você vai enfrentar muitas dificuldades devido a tudo que aconteceu na sua vida, a sua separação, pelo que se comenta na cidade de Paulsu, você foi o errado da história. Então, como você está se preparando para enfrentar tudo isso? Um político de qualidade e toda essa questão da vida pessoal. Como que você está se preparando e até onde dá para vencer tudo isso? Olha, eu acho que eu tenho trabalho para mostrar. Eu acho que essa é a minha grande virtude. Né? É só pegar o governo que eu peguei, o governo que eu estou deixando, né? E todo o trabalho que eu fiz. Números, não somente números, mas efetivamente o trabalho concluído. Né? A questão da minha vida pessoal, eu acho que não deveria participar, mas tenha consciência que isso não tem como não acontecer. Não gosto de utilizar desse tipo de artifício, não irei utilizar desse tipo de artifício. Eu acho que a pessoa tem que responder pelos atos cometidos dentro daquilo que a administração pública, dentro daquilo que ela se propôs para fazer e teve o voto de confiança da população para fazer. Né? Que é a questão da honestidade, a questão de realmente cumprir com o que fala. Então, muitas vezes, essa questão de falar e não cumprir, eu sou muito... eu fico meio... às vezes, pensando para não falar coisa que eu não vou cumprir lá na frente. Eu acho que isso é o papel do político. E eu acho que a sociedade realmente só vai se desenvolver a partir do momento que ela deslumbrar isso no seu candidato. Do que ele é capaz de fazer administrativamente por uma cidade para que toda a sociedade seja contemplada com coisas boas. Eu lembro que a Aninha, quando ela aceitou novamente continuar no seu governo, eu liguei para ela e falei, Aninha, vamos gravar uma entrevista sobre essa volta? Ela falou, Dário, te respeito muito, a gente tem um respeito muito grande um pelo outro, só que eu vou pedir para não gravar, mas vou falar para você. E eu nunca revelei isso na Band FM, revelar agora. Ela falou assim, eu estou voltando porque eu confio demais no pai dos meus filhos, confio demais nele, e eu vou junto com ele até a reta final para uma reeleição. Qual será a participação dela e o peso dela nessa sua reeleição? Olha, eu acredito como uma pessoa que me conhece muito, né? Ela sabe, como eu disse aqui, já disse nesse programa, ela sabe dos meus propósitos, ela sabe da minha ideologia, que é governar a cidade de Paulsu. Ela tem trabalhado e tem feito um grande trabalho, e justamente porque
ela sabe da minha cobrança e de tanto que eu cobro não somente ela, mas todos os secretários. E a Aninha foi uma pessoa muito especial, além, é engraçado que muitas pessoas não sabem, mas eu tenho um certo parentesco com ela. Vocês são primos? Ela é prima da minha mãe, né? Então a gente tem uma proximidade muito grande e sempre a gente se conheceu. E de pessoas honestas, com caráter, e eu acho que ela teve muito posicionamento nesse momento da separação, as pessoas querendo falar diversas coisas em relação ao que tinha acontecido, e a verdade só nós dois sabemos, e eu tenho certeza que ela vai me apoiar sim, e vai ser um grande apoio para a nossa campanha, assim como os outros secretários também. Diego Cingolani. Serginho, UMES, você é o atual presidente, né? Da UMES, e a gente percebe que para alguns prefeitos que compõem esse bloco aí, a opinião deles é de que a UMES não é um grande negócio. Ela talvez seja bom para uns e bom para outros. Vou citar o exemplo, o Corpo de Bombeiros, aqui de Santa Cruz. Tivemos polêmicas recentes. O bombeiro, falta de estrutura, eles precisavam, por exemplo, de um carro 4x4 para atender na área rural de toda a região. E aí, quando discutia-se com o prefeito de Santa Cruz, o doutor Otacílio, se a prefeitura poderia dar esse aporte, apesar de sabermos que a responsabilidade deveria ser do governo do estado, o prefeito, em algumas vezes diretamente, outras indiretas, diz o seguinte, os bombeiros atuam para Ipauçu, Bernardino e Santa Cruz acaba tendo que arcar com tudo. Então, se quisermos ajudar os bombeiros, tem que pedir para os outros aí ajudarem também. Até que ponto a UMES é interessante para Ipauçu, especificamente? De fato, alguns municípios acabam tendo que carregar os outros em financiamentos, em investimentos. Como é que funciona essa dinâmica aí? A UMES talvez não seria interessante até o ano passado, né? Agora que nós transformamos em consórcio, né, que foi uma mudança histórica para a UMES, que eu acredito que vai ter muitos benefícios que eu quero explicar para vocês. Hoje a gente já tem nos bastidores aí vários candidatos, então acho que não é tão bucha assim agora, né, que a gente fez a transformação, que a gente está resolvendo o problema do SAMU, né, e que nós criamos políticas públicas regionais através do consórcio. Que eu acho que esse é o grande mérito da UMES e exatamente é isso que a gente buscava com a UMES, transformar a UMES num consórcio para que a gente possa fazer compras compartilhadas entre todos os municípios e aí todo mundo economizar, para a gente comprar um equipamento que eu não tenha necessidade diária lá no meu município e eu posso compartilhar isso com os outros municípios. Esse é o propósito de um consórcio público e da UMES. Então, acho que é uma nova história que está se escrevendo dentro da UMES. A questão, por exemplo, de bombeiros, da questão até do cartório eleitoral e outras questões que envolvem a questão regional, pode sim ser tratada dentro da UMES, pode ser feito parcerias através da UMES, e a UMES serve justamente para isso, né? Mas tem que se criar, tem um monte de trabalho para ser feito dentro da UMES a partir de agora. Eu fui presidente da UMES, reeleito em 2018, tinha esse propósito principal de transformar a UMES num consórcio e solucionar a questão do SAMU. Solucionamos a questão dos recursos do SAMU, onde nós conseguimos a qualificação de todas as bases, quer dizer, veio quase R$1 milhão a mais por ano para a região, né? Isso não foi mérito somente meu, mas de todos os prefeitos que participaram desse processo, mas a UMES é um pontapé agora muito importante a partir de 2019 para toda a nossa região e as pessoas vão reconhecer isso com o tempo. Tem inadimplentes na UMES dos municípios que participam? Não, hoje não. Hoje, graças a Deus, todos os municípios têm contribuído mensalmente. A gente sabe que atrasos ocorrem, mas não são atrasos por falta de responsabilidade ou falta de gestão de algum prefeito. Hoje, graças a Deus, a gente conta realmente com cidades parceiras. Lembrando que a UMES agora também, inclusive, já passou de 13 municípios, já estamos com 15 municípios participando da UMES a partir de 2020. E nesse grupo de WhatsApp dos prefeitos da UMES, todo mundo se conversa, todo mundo se dá bem? Tem uns prefeitos que são mais acanhados, tem outros prefeitos que nem WhatsApp tem, né? Nossa, tem isso? Tem aí. Qual prefeito, Serginho, que não tem WhatsApp nessa modalidade? Esse aqui vai entregar. Acho que ele não ia perguntar, né? Você levantou a bola, Serginho. Não, tem prefeitos que não gostam disso. E vou falar para você, tem hora que o WhatsApp também, eu não consigo responder todos os meus WhatsApps. Infelizmente, inclusive, você é péssimo para atender telefone, né? Mas não sou só eu, só o prefeito único não sou só eu, o único prefeito para atender. Porque realmente, assim, você está dentro do gabinete, o telefone está tocando. Você parar para atender o telefone, você não atende quem está conversando com você e assim por diante. Mas a gente tem uma boa união dentro da UMES, tem prefeitos que participam mais ativamente, outros não,
mas eu acho que é importante sim todos os prefeitos participarem, porque a UMES e o governo do estado e o governo federal estão sinalizando para questões regionais trabalhar em forma de consórcio. Há ciúme e ego entre os prefeitos? Hã? Crise de ciúme e ego entre os prefeitos? Sempre existe, mas isso é natural em qualquer departamento. Existe entre deputados, existe entre prefeitos, existe entre governadores. E como que você vê, não é o caso de Pauçu, mas algumas cidades, por exemplo, Canitar, essa proposta do governo Bolsonaro de se acabar com os municípios menores, juntar com outros municípios maiores, em questão de renda, para repasses federais, como é que você vê essa proposta? André, se for pensar em números, seria uma proposta interessantíssima. Só que você, às vezes, como gestor público, você não pode pensar só em números. Você tem que ver a necessidade de cada um, se colocar no lugar de todo mundo. Se coloca no lugar de uma cidade que nem Timburi, que tem 2.800 habitantes, né, mas que é uma cidade fundamental e tradicional para a nossa região. Como é que vai fazer? Vai depender de uma outra cidade e os funcionários daquela prefeitura vão depender de uma outra cidade? Então não é fácil mudar. A prefeitura acaba sendo a maior empresa do município. E eu acho que assim, tem tanta coisa para ser feita nesse país, não é isso que vai mudar a questão econômica do nosso país, entendeu? Não é a solução. Tem N coisas que podiam ser discutidas, às vezes talvez seja mais fácil, como muitas vezes ocorreu, tacar nas costas dos municípios. Eu sempre defendi, já fui para Brasília, participo ativamente da questão do pacto federativo, do municipalismo, porque realmente o governo federal, muitas vezes o governo do estado, deixam a desejar para os municípios. Os municípios é onde mora o cidadão, né, como se dizia o Franco Montoro. É ali que realmente o cidadão bate na porta, é da prefeitura, não é lá na porta do Bolsonaro, nem do governador do estado. Então é ali que precisa estar os recursos. E muitas vezes fica concentrado em Brasília com aquela máquina imensa, né, com custos altíssimos. Então vão melhorar a primeira máquina e depois eles pensam em alguma coisa em mexer com o município. Que eu acho que sou totalmente contra e estou apoiando, e se precisar ir para Brasília para a gente lutar pelos vizinhos nossos aqui, nós iremos. Serginho, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Considerações finais? Primeiramente agradecer a vocês pelo programa, eu acho que é fantástico. Acho que a população tem que participar mais ativamente da política, essas entrevistas são importantes, né? E é isso que a gente pede, para a população realmente ficar mais ciente, ouvir mais do que simplesmente opinar, e muitas vezes por informações que não são verdades, né? Então, hoje, graças a Deus, eu acredito que a política está melhorando sim no nosso país, mas tem muito a ser feito, mas é importante, volto a dizer, a população está participando junto para saber a verdade. Agradeço a sua participação em nosso programa, agradeço também a bancada de entrevistadores e a você que nos acompanhou em casa até o momento. Antes de finalizarmos, gostaria de fazer um adendo dentro desse episódio. Nós, como já divulgado desde o início do programa, a temporada é composta por 13 episódios. Tentamos, nos episódios anteriores, fazer a participação especial com todos os pré-candidatos à Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. E, oficialmente, o último pré-candidato que faltava ser entrevistado, o Diego Cingolani, declinou oficialmente do convite. Então, portanto, o Diego não participará dessa temporada do nosso programa. Muito obrigado mais uma vez e até semana que vem aqui no Direto ao Ponto.